Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia, nesse momento, para que a palavra de Deus, a verdade de Deus faça parte da nossa vida. Estamos juntos mais uma vez para ouvir a mensagem do céu. Deus quer falar conosco e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar de algo que eu e você precisamos compreender. Jesus, a Bíblia descreve que Jesus é a rocha. Então nós vamos entender um pouquinho mais esse significado de Jesus como a rocha, como alguém que eu e você podemos construir a nossa vida, as nossas ideias, tudo que nós temos precisamos construir em cima de Jesus, que é a rocha. E aí, para a gente poder estudar sobre isso, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e em nome de Jesus, derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas para entendermos a Tua palavra e que nós sejamos transformados pelo poder da palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, Sermão do Monte é aquele sermão, brilhante, magnífico, onde Jesus se apresentou ao povo de Israel, dizendo qual era o objetivo dele e do seu reino. E aí, no finalzinho, na conclusão do sermão, a partir do verso 24, ele diz assim, capítulo 7, a partir do verso 24, é a conclusão do sermão, ele diz: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente ou inteligente que construiu a sua casa ou a sua vida na rocha. Vieram as chuvas, subiram os rios e vieram os ventos e bateram com ímpeto ou com muita força naquela casa e ela não caiu porque ela estava edificada na rocha. E aí ele diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato ou louco que construiu a sua vida na areia. Vieram as chuvas, subiram os rios, vieram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela caiu porque foi edificada na areia. Então aqui nós estamos diante de uma realidade onde Jesus disse que é necessário que eu e você possamos construir a nossa vida na rocha. E quem é a rocha? Nós precisamos então entender quem é a rocha. O próprio Jesus, se a gente for aqui em Mateus, olha só, ele vai trazer para a gente algumas abordagens bem interessantes para a gente notar. No capítulo 21 de Mateus, olha o que o próprio Jesus falou. Pra gente, ele conta uma parábola, e aí no final da parábola, que ele fala, ele está falando dele, do reino de Deus, aí ele diz assim, verso 42, 21, verso 42, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está falando aqui de uma profecia que estava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou seja, no livro de Salmos. E nós vamos conferir isso para a gente poder perceber. Salmos 119, Salmo 119, nós vamos poder ver essa abordagem de Jesus. Salmo 119 e o verso 23 e o 24, veja só como é abordado isso aqui para a gente poder notar. Diz aqui 22 e 23, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, Jesus disse isso. Jesus estava repetindo algo que estava aqui nos Salmos. Por quê? Davi escreveu isso aqui 1000 anos antes de Jesus, mas isso aqui se referia a Jesus. E Jesus agora, quando está conversando com os líderes religiosos, contando uma parábola, então ele vai e diz: vocês nunca leram nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal? Ou seja, os líderes religiosos estavam rejeitando Jesus, que é a rocha, que é a pedra em que eu e você precisamos construir a nossa vida. E aí, só para a gente poder notar, veja o que Paulo, agora de forma clara, ele diz quem é essa rocha. Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo 2, só para a gente poder compreender de forma clara, Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, é o 20 na verdade, mas vamos ler o 19, assim já não sois mais
estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quem é a pedra angular? Jesus Cristo. E aqui estamos, então, agora para compreender que a pedra angular, a pedra principal é Jesus, que eu e você precisamos construir a nossa vida, as nossas ideias, todas as nossas filosofias baseadas em Jesus unicamente. Aí, só para agora você poder compreender como esse é um tema interessante, se a gente voltar em Êxodo, capítulo 17, nós vamos ver uma coisa interessante. Êxodo 17, nós temos aqui quando o povo de Israel faltou água, quando eles estavam caminhando em direção, saindo do Egito em direção à terra prometida, a Canaã, falta água e eles chegam para Moisés e agora começam a reclamar, murmurar que Deus tinha abandonado. Moisés trouxeram eles para ali para morrer de fome. E aí Moisés então ora a Deus e Deus diz para Moisés, veja aqui, ó, capítulo 17, e o verso, a gente lê a partir do verso 5, então, verso 4, então clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo? Só lhe resta me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ou seja, Deus está mandando que Moisés, faltava água, que Moisés fosse com a sua vara e chegasse lá na rocha e ferisse a rocha e ia via água. Ou seja, Cristo disse que ele é a água da vida e ele disse que é a rocha. Ou seja, a centralidade da nossa vida deve ser Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Aí, esse é um evento. Aí tem um outro evento interessante para a gente notar, só para a gente perceber aqui. Agora, nós vamos para Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Nós vamos poder ver esse relato agora de um outro relato, né? Para a gente poder ver o que aconteceu. Capítulo 20, nós temos aqui agora, a partir do verso 2, de novo faltou água e o povo chega a Moisés, agora já estava próximo da entrada da terra prometida, mas o povo já tinha presenciado vários milagres, mas continuavam ainda reclamando, faltou água, Deus não presta, nos trouxeste para aqui para morrer, era melhor que a gente tivesse morrido com os rebeldes ou tivéssemos ficado lá no Egito. E aí, o que acontece agora? Veio aqui para a gente poder perceber. A partir do verso 7, diz assim, disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teus irmãos, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Deus agora manda para que Moisés falasse, não que ele ferisse a rocha. E aí, o que acontece? Moisés então vai aqui com o povo. Verso 9. Então Moisés tomou o bordão e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Moisés reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés agora está atribuindo a ele. Ou seja, será que eu posso fazer sair água? Não é você, Moisés, é Deus. E esse foi o pecado de Moisés, não reconheceu, não glorificou a Deus. E aí sabe o que ele fez mais? Diz aqui, ó. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes como o Senhor, com o seu bordão, e saíram muitas águas e beberam a congregação e os filhos de Israel. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não credes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que dei. Ou seja, diante disso, porque Moisés agiu errado, ele agora não mais entraria na Canaã com o povo. Por quê? Agora a gente entende. Porque a rocha é Cristo. Cristo que é a rocha, ele foi profetizado que ele ia ser ferido só uma vez. Cristo só foi ferido uma vez na cruz, não foram duas. Então, quando Moisés fere a rocha, Moisés está agora fazendo algo contrário àquilo que era profetizado. E por isso ele pecou. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais para você. Se a gente voltar no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. Mas no capítulo
no capítulo 31, verso 18. Olha que texto interessante para a gente notar. Capítulo 31, verso 18 de Êxodo, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, aqui também, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Pedra representa Cristo. Por isso que os seus mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Aí, agora só para você, quando o povo no capítulo 32, eles adoram o bezerro, Moisés ao descer do monte, Moisés quebra a pedra. Ou seja, a pedra que é Cristo foi quebrada só uma vez. Depois, quando Deus manda Moisés lavrar e Deus de novo escreve os 10 mandamentos é símbolo de Cristo, que foi escrito na pedra, porque Cristo é a rocha. E aí não mais podia ser quebrado. Mas hoje nós observamos o diabo fazendo o máximo para quebrar os mandamentos, para tirar os mandamentos como sendo o centro da nossa vida, porque os mandamentos representam o próprio Deus, o próprio Jesus. Sabe por quê? Aí o último verso que você sabe está aqui em João, capítulo 14, verso 15, diz assim: olha o que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, os mandamentos não é meu, não é seu, é de Jesus. Por isso foram escritos em tábuas de pedra, porque é o próprio Jesus que é a pedra. É a pedra principal. Então eu e você precisamos então nos render a Cristo, e Cristo deve ser o centro da nossa vida. Então você entende por que o diabo faz tanto esforço para tirar os mandamentos das pessoas, para quebrar os mandamentos? Porque quebrando os mandamentos você está tirando Jesus da vida das pessoas. Porque os mandamentos é de Jesus. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu amo a Jesus, eu obedeço aos seus mandamentos, porque pertence a Ele. Deu para você compreender como Jesus é a pedra de esquina, é a pedra principal, e eu e você precisamos ouvir a sua palavra e construir a nossa vida em cima dessa rocha que é Cristo? Você quer então fazer isso na sua vida hoje? Você quer tomar decisão e construir toda a sua vida em Cristo, obedecendo aos seus mandamentos, porque é uma demonstração de que você o ama? Então que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades na tua palavra. Ajuda no Senhor a confiarmos inteiramente no Senhor, que é a nossa rocha, por Jesus. Amém.